Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Ou boa noite, que hoje está começando um pouquinho mais tarde. O nosso encontro de hoje, continuaremos falando sobre competência, mas agora a gente avança um pouquinho para a matéria e complexifica um pouquinho mais o assunto. Nós vamos falar das hipóteses de modificação, como diz o nosso programa da disciplina na UFPR, ou de prorrogação da competência, como a gente encontra em alguns manuais, inclusive do professor Gustavo Badaró, que é a nossa bibliografia básica para esse encontro. Quando nós discutimos questões relativas à fixação de competência, percebam que nós estamos discutindo ali o caso em abstrato e nós estamos discutindo a fixação de competência para cada fato. Então, digamos, acontece um fato, a gente vai olhar qual é a natureza jurídica daquele delito, né? Qual é o tipo penal que está sendo preenchido ali, onde é que houve a consumação daquele fato específico, né, para a gente fixar a competência do juízo e, eventualmente, de outros órgãos ou de outros membros do Poder Judiciário que poderão analisar aquele fato, né, que é o que nós discutimos no último encontro, semana passada, sobre a competência funcional. Agora, quando a gente lida com casos que são um pouco mais complexos, nós teremos, normalmente, dentro de um mesmo caso, a incidência de vários fatos. Poderá haver mais de um fato praticado em concurso material, ou concurso formal, ou até em continuidade delitiva. Poderá haver a presença de outros autores ou até mesmo de partícipes naquele fato e que precisarão ter um julgamento conjunto, né? Poderá haver N situações ali que levem à necessidade de haver alguma espécie de julgamento conjunto ou julgamento uniforme. E aí o que acontece quando, porventura, houver conflito entre os diferentes juízos que forem reconhecidamente competentes, né? Se nós entendermos que deverá haver a reunião de julgamento daqueles processos, como é que nós superaremos a regra do jus natural que estabelece que quando um fato for praticado, já deverá estar previsto de antemão, na lei, o juiz natural competente para julgamento daquele caso, né? É um pouco isso que nós iniciaremos a nossa análise hoje, né? Como é que se dá a possível modificação do julgamento de um processo para outro a partir de algumas regras específicas que são estabelecidas pela legislação processual penal. Agora, antes da gente entrar propriamente nessa discussão, é necessário fazer uma pequena explicação preambular, né, para traçar a distinção necessária para essa análise entre competência absoluta e competência relativa. Ou melhor, entre a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Por que essa distinção entre competência e incompetência, né? Se a gente for compreender, como nós dissemos lá no início, né, no nosso plano 6, que competência é a medida da jurisdição, se competência é a divisão do poder jurisdicional entre os magistrados, a nossa análise sobre competência é uma análise binária. Ou o magistrado é competente, ou o magistrado não é competente. Não cabe a nós aqui estabelecer qualquer espécie de graduação para a competência do magistrado. Ou ele é competente, ou ele não é. Agora, a depender do critério de fixação de competência que for adotado, ou melhor, o critério de fixação de competência que vier a ser violado em razão da incompetência do magistrado, nós poderemos ter diferentes efeitos e, a partir daí, estabelecer uma diferente graduação para o vício da incompetência que decorrer da regra de fixação de competência. Tá bem? Então, nós podemos traçar aqui, primeiramente, uma distinção entre a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Quando nós falamos em competências em hipóteses de fixação de competência que geram o vício da incompetência absoluta, nós vamos estar falando, via de regra, da competência material,
né, da competência objetiva fixada em razão da matéria, e também da competência funcional. Tá? Se a gente fosse analisar isso a partir da perspectiva do direito processual civil, lá se compreende que não é toda a competência material que gera uma incompetência absoluta. Exemplo disso seria a competência objetiva, competência material, fixada em razão do valor da causa. Tá? Então, aquelas causas que possuem até o seu valor fixado em até 40 salários mínimos, a Lei 9.099 estabelece que elas são de competência do Juizado Especial Criminal. Contudo, o autor, ao propor a demanda, até para ele poder buscar outras medidas probatórias, como a realização de perícias, etc., ele tem a possibilidade de propor aquela demanda perante a Justiça Comum, perante alguma das varas cíveis e fugir da competência do Juizado Especial Cível. Tá? Nós não temos essa discussão com relação ao direito processual penal porque nós não temos uma competência objetiva em razão do valor. Né? Quando nós falamos da competência dos juizados especiais criminais, nós estabelecemos lá atrás que isso se tratava de uma competência material, fixada a partir da ideia da competência material stricto sensu, isto é em razão da matéria, em razão da natureza jurídica do crime, o fato deles serem considerados crimes de menor potencial ofensivo, ainda que isso dependa do valor da pena máxima que é atribuída pelo legislador, nós estamos falando ali de uma determinada natureza do crime. Então, o crime possui natureza de menor potencial ofensivo e a competência será absolutamente do Juizado Especial Criminal. Ele não poderá ser julgado por nenhum outro juízo. Então, diferentemente do que vocês possam eventualmente ter aprendido em processo civil, o membro do Ministério Público, ao propor uma denúncia por crime de menor potencial ofensivo, não tem a possibilidade de escolher se ele vai oferecer aquela denúncia perante o juizado ou perante a vara criminal comum. Nós costumamos nos deparar com essa discussão quando lidamos com queixa-crime, com uma ação penal de iniciativa privada que envolve crime contra a honra. Os crimes contra a honra, o crime de calúnia, artigo 138, tem pena máxima de 2 anos, a difamação, 139, tem pena máxima de 1 ano, e a injúria, artigo 140, tem pena máxima de 6 meses. Esses crimes todos são de menor potencial ofensivo e eles são de competência do Juizado Especial Criminal. Se eu, enquanto querelante, propuser a queixa-crime perante a vara criminal, haverá por parte do magistrado o declínio de competência para o juizado, porque entende-se que essa competência ela é absoluta. A competência, esse vício de incompetência não pode como é que se diz? Ele não pode ser convalidado pela anuência das partes, tá bem? Então, quando nós estamos lidando aqui com competência material fixada em razão da matéria, a competência do juízo será absoluta. De mesmo modo, a competência funcional, independentemente do critério de competência funcional que nós formos adotar, se for competência funcional por grau, competência funcional por fase do processo, competência funcional por órgão, cada divisão funcional de competência deverá seguir aquela função que determinou a competência daquele órgão. Então, o relator não pode passar matéria para o revisor, que não pode passar matéria para o vogal, isso é um fato. E do mesmo modo, quando nós estivermos lidando da divisão de competência entre os jurados, o vice-presidente, um não pode fazer o papel do outro. Isso gerará uma incompetência e, do mesmo modo, a competência funcional por graus, aquilo que é matéria do juiz de primeiro grau não será trabalho do juiz de segundo grau e por aí vai. Então, nós estaremos falando aí de competência absoluta. Diferente disso, ou melhor,
o que tem recebido um tratamento diferente por boa parte da doutrina e também pela jurisprudência é a chamada incompetência relativa, isto é, a competência fixada em razão do local, a competência territorial. Entende-se que a competência territorial tem natureza relativa, de modo que a acusação, caso ela proponha a ação no local errado e isso não for contestado pela defesa no prazo legal, isso gerará a prorrogação da competência do magistrado onde a demanda foi proposta, de modo que não poderá mais ser alegada a incompetência do juízo. Essa é uma regra que faz sentido no âmbito do direito processual civil. Até porque boa parte dos interesses do direito processual civil são disponíveis, isto é, o réu tem a possibilidade de abrir mão do seu direito de resistência à pretensão do autor, ele pode transigir, ele pode confessar e extinguir a demanda, e, portanto, o direito de resistência dele, se ele pode ser renunciado no todo, ele também pode ser renunciado em parte, isto é, eu quero resistir contra diversos fundamentos do pedido do autor, mas a mim convém discutir isso em outro local. Boa parte disso também pode ser convencional. Não sei se algum de vocês já teve a possibilidade de rever algum contrato e ler a última cláusula do contrato. Muitas vezes a última cláusula do contrato vai estabelecer o foro eletivo. Então diz lá que as partes convencionam que o foro para discussão de qualquer demanda será o foro central da comarca da região metropolitana de Curitiba, por exemplo. Isso pode se dar por qualquer motivo, porque gosto de Curitiba, estou em Curitiba, o contrato é em Curitiba, mas se eu fosse um prestador de serviços em Manaus e estivesse lidando com um tomador de serviços em Belém, eu também poderia convencionar o foro de Curitiba para a resolução de qualquer demanda que surgir de uma desavença em relação àquele contrato. Isso é possível. A gente tem visto muito isso hoje em relação a cláusulas arbitrais. Os contratantes podem escolher qual vai ser a legislação que vai reger determinado contrato internacional. Então, eu quero que esse contrato seja regido pelo direito inglês e qualquer discussão que eu tiver relativamente a esse contrato será resolvida na Câmara de Arbitragem em Viena. Isso é perfeitamente possível, as partes podem fazer isso. Nós não podemos fazer isso no âmbito do direito penal, do processo penal. Quando eu cometo um crime, e surge aí a matéria de fundo de discussão do processo penal, eu não posso dizer, eu estou cometendo crime aqui em Curitiba, mas eu escolho ser julgado em Ponta Grossa por qualquer motivo. Isso não pode ser feito, não cabe às partes transigirem sobre o foro. Inclusive, em processo civil, existem algumas matérias específicas que têm a fixação de foro obrigatória, questões relativas a alimentos, questões relativas à guarda. Então, até mesmo lá no processo civil, há situações em que se reconhece um interesse público na fixação do foro e, portanto, não poderá haver prorrogação por transação das partes. Tá? Então, aquilo que o professor Badaró defende, com o que eu absolutamente concordo, é que como nós estamos lidando com uma questão de interesse público em que não cabe qualquer espécie de transigência ou transação pelas partes, não poderia haver uma prorrogação da competência territorial. Nós nos deparamos com essa discussão muitas vezes no que diz respeito a determinadas operações em que os fatos acontecem em várias cidades. Tive essa discussão recentemente no Tribunal de Justiça. A discussão estava, ou melhor, o processo estava se desenvolvendo perante determinada comarca e nós alegávamos que ele deveria estar sendo desenvolvido perante outra comarca. E aí a discussão era, olha, não tem demonstração de prejuízo aqui, pode ser tanto nessa quanto naquela, não tem problema, e a competência se prorroga, porque a incompetência é relativa. Um dos argumentos que a gente levantou ali, e que
com o devido respeito, eu até agora não vi uma resposta adequada a ele, é se isso significaria, por exemplo, que um crime cometido aqui em Curitiba pudesse ser demandado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul na comarca de Porto Alegre. Né? Quando a gente está lidando de comarcas contíguas, fazem parte de uma mesma região, do mesmo estado, esse é um argumento que parece não ser tão problemático. Olha, o crime aconteceu aqui, mas a viagem é curta e tem outras questões, então percebe-se que a gente abre mão com facilidade dessa resistência. Mas imagine que esquisito. Você mora em Curitiba, comete um crime em Curitiba, a vítima morava em Curitiba, as testemunhas são todas em Curitiba, mas por algum motivo o Ministério Público de São Paulo decidiu processar o crime no interior de São Paulo. E aí não é nem o Tribunal de Justiça do Paraná que vai julgar o fato, vai ser o Tribunal de Justiça de São Paulo. Não parece fazer muito sentido. É uma lógica que cabe no processo civil, porque eu posso convencionar o foro, mas que não cabe em processo penal. Na verdade, a única exceção a essa regra, nós já tratamos dela quando falamos de competência territorial, é a regra do artigo 73 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 73, cria-se uma regra de foro facultativo, mas isso está previsto em lei. Diz que nos casos de ação exclusivamente privada, nos casos de queixa-crime, o querelante poderá preferir qual ele quiser entre o foro do domicílio da residência do réu ou o local onde houver a consumação da infração. Então, nesses casos, a lei permite que o querelante escolha. Isso é um problema, isso pode gerar a violação do juiz natural, mas pelo menos existe expressa previsão legal nesse sentido. O que está sendo feito em matéria penal, de simplesmente passar por cima de discussões relativas à competência territorial, por entender que isso configura uma incompetência relativa, é algo bastante perigoso. Tá? Nós ainda não falamos de nulidades. Nós vamos falar sobre o regime geral das nulidades ao final desse ano, se tudo correr bem conforme previsto. Mas é importante a gente já pontuar algumas questões que a gente retoma quando formos falar de nulidades ao final desse curso. Né? Em primeiro lugar, nulidade pode ser distinguida entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Percebam como a nomenclatura aqui já nos causa uma imensa dificuldade, né? Competência absoluta, competência relativa, nulidade absoluta, nulidade relativa. A diferença entre a nulidade absoluta e a relativa é que a nulidade absoluta ela não depende da demonstração de prejuízo. Você presume que houve prejuízo para a parte com a ocorrência daquela nulidade e, portanto, o ato deve ser refeito. Tá? Agora, quando nós estivermos lidando com a violação de alguma fórmula, de algum preceito legal que incorra em nulidade relativa, os tribunais, com o suporte de boa parte da doutrina, tem invocado uma expressão em francês que se expressa pas de nullité sans griffe, quer dizer, não há nulidade sem a demonstração de prejuízo, e alegam que para que o ato seja declarado nulo, para que aquele ato processual precise ser refeito, é necessário que a parte que alega, que invoca aquela nulidade, demonstre qual foi o prejuízo que sofreu em razão da inversão daquela fórmula. Muitas vezes isso é indemonstrável. Eu diria que no processo penal, se houve a condenação, sempre há o prejuízo. Isso é, eu tive prejuízo porque eu fui condenado. Agora, muitas vezes é difícil você demonstrar o prejuízo. Você diz, eu estou sendo... Eu não quero causar nenhuma confusão, então eu ia dar um exemplo, eu vou mudar. Você diz assim, o juiz não deixou eu ouvir determinada testemunha. Qual é o prejuízo? O prejuízo é que aquela testemunha não pôde dizer o que ela tinha a dizer no processo.
Aí vem o Ministério Público e diz, não, mas aquela era uma testemunha meramente abonatória. Ela estava vindo aqui para dizer quanto o réu é bonzinho, que ele é pai de família, que ele é trabalhador, que ele tem moradia fixa, né? E, portanto, aquilo não faz diferença para a resolução da causa. No máximo, isso poderá ter uma repercussão na dosimetria da pena, a pena do acusado foi fixada no mínimo, portanto não houve prejuízo. E aí você pode passar por cima de uma série de regras que estabelecem fórmulas legais a serem cumpridas. Tá? É importante fixar desde já que para nós todas as formalidades do processo penal elas constituem uma garantia do acusado. Né? Então essa ideia de nulidade relativa para nós gera problema. Quando a gente for falar sobre nulidade no final do curso, eu vou trazer a posição do professor Ricardo Jacobsen Gleckner, que é professor do Rio Grande do Sul, é doutor pela Universidade Federal do Paraná, que tem uma visão nova muito interessante sobre nulidade no processo penal. Mas eu fiz essas considerações introdutórias para dizer exatamente o quê? Tá? Que a gente não pode confundir a divisão incompetência absoluta, incompetência relativa, com as fórmulas nulidade absoluta, nulidade relativa. Tá? O que acontece? Tá? Qual que é o principal efeito da declaração da incompetência no processo penal? O principal efeito é que o feito será... a competência do feito será declinado para o juízo competente. Então, o processo está se desenvolvendo perante determinado juízo, há alegação de incompetência, o juízo se reconhece incompetente e manda para o juízo competente, tá certo? Agora, o que acontece com os atos processuais que já tiverem sido praticados por juiz incompetente? A regra que se costuma apontar é, quando nós estivermos lidando com incompetência absoluta, todos os atos praticados pelo juízo incompetente precisam ser refeitos. Não se pode aproveitar os atos praticados por juízo absolutamente incompetente. Diferente disso é a incompetência relativa. Os atos praticados por juízo relativamente incompetente, eles podem ser aproveitados. Tá? Então, essa é a grande discussão. Não precisa declarar a nulidade desses atos. Agora, trouxe-se essa lógica das nulidades para a incompetência para dizer assim, eu só vou declarar a incompetência territorial quando o juiz, ou melhor, quando eu demonstrar o prejuízo de estar sendo processado por juiz incompetente. E aí eu pergunto, como que eu consigo demonstrar esse prejuízo? A não ser que eu precise dizer, olha, eu tenho que pegar um carro para ir até o fórum. Mas, eventualmente, né, como acontece no caso que eu defendo hoje, o meu cliente mora numa comarca, o crime foi cometido numa segunda comarca e o crime está sendo processado perante uma terceira. Ele já queria se deslocar de qualquer modo. Então, qual que é o prejuízo dele ser julgado aqui e não acá? Né? Eu olho para o desembargador e eu não consigo dizer qual que é o prejuízo efetivo, a não ser que eu diga, ele está sendo julgado por um juiz incompetente. Para mim isso seria suficiente, mas devido a essa confusão, né, isso nos gera, logicamente, um problema. Então a grande questão está sendo como eu posso fazer para mais bem formatar esse argumento de modo que ele possa ser compreendido. Eu vou ter outra chance de desenvolver esse argumento em breve, inclusive... ficou pronta hoje a petição que eu vou revisar depois que terminar a aula. Então, eu já vou estar com essa questão na cabeça. Né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de dar aula. Você aprofunda um assunto que normalmente você não estaria aprofundando e isso acaba trazendo repercussões práticas muito interessantes. Então, essa troca, esse debate com vocês é sempre muito proveitoso. Tá bem? Então, feita essa distinção inicial, a gente pode passar, né, pelo menos ao início aqui do exame, do nosso tema propriamente dito. Tá? Quando é que poderá haver a modificação ou a prorrogação da competência? Tá? Nós vamos estar lidando, a maior parte das vezes, com casos que fossem aplicadas as regras de fixação de competência regulares, eles estariam sendo julgados perante outro juízo, perante outro tribunal.
Tá? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um crime de homicídio que se consuma em Curitiba, a vítima morre em Curitiba, ela é colocada no porta-malas de um carro, e aí o corpo é ocultado em outra cidade, em outra comarca. Então eu vou ter dois crimes aqui, vou ter um crime de homicídio, né, competência material do tribunal do júri, competência territorial Curitiba, e eu vou ter um outro crime comum, né, um crime para o qual não há a previsão de nenhuma competência material, portanto, atrai a competência material residual das varas criminais comuns. Então, não é tribunal do júri, é vara criminal comum. Essa vara criminal comum, né, será aquela do local em que houver a consumação, isso é, onde o cadáver tiver sido efetivamente ocultado. Tá bem? Então, digamos que isso tenha acontecido, sei lá, na comarca de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. Então, eu vou ter comarca de Curitiba, Tribunal do Júri para homicídio, ocultação de cadáver, Rio Branco do Sul, vara criminal comum. Se eu compreender que deverá haver a reunião desse julgamento, né, e que os dois crimes deverão ser julgados conjuntamente, como que eu faço para escolher onde que haverá, né, qual dos dois juízos, se é o Tribunal do Júri de Curitiba ou se é a vara criminal de Rio Branco do Sul, que será competente para o julgamento desse fato? Isso nós vamos estabelecer a partir das regras e dos critérios de modificação ou prorrogação da competência. Mas o fundamento para isso, né, o que justifica que eu viole, por exemplo, a regra do juiz natural que estabeleceria que a competência para o julgamento da ocultação de cadáver seria a vara criminal do Rio Branco do Sul? Bem, em primeiro lugar, é porque é preciso que nós evitemos decisões conflitantes. Imagine que esquisito, vamos mudar o exemplo. Imagine que esquisito eu ter um crime cometido por um parlamentar, um deputado federal, em conjunto com o seu assessor parlamentar. O assessor parlamentar é a pessoa que é responsável por praticar o peculato e faz isso a mando por determinação do parlamentar. O parlamentar tem prerrogativa de ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. O assessor não goza prerrogativa nenhuma em razão da função. Ele será julgado pela vara criminal da comarca onde ele tiver praticado o crime. Se for em Brasília, ele vai ser julgado pela vara criminal. Se a gente está falando do Parlamento Federal, será a vara federal criminal de Brasília. Ponto. Tá? Agora, imagine que esquisito se a prova é produzida de um jeito por deputado federal e produzida de outro jeito por assessor. E aí o deputado é condenado perante o STF e o assessor que praticou o mesmo ato em concurso com ele não é condenado, ele é absolvido perante a vara criminal. Como é que posso eu ter essas decisões conflitantes? Né? A regra que a gente estabelece de reunião dos julgamentos, ela se estabelece a partir da necessidade que nós temos de evitar que sejam proferidas decisões conflitantes no âmbito do processo penal, para que a gente possa ter uma uniformidade de julgamento. Isso é algo bastante importante. Ademais, se a gente tiver essa separação dos julgamentos, separação dos processos, o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, terá que fazer a produção de todas as provas perante o STF e o Procurador da República de Brasília terá que fazer a produção das mesmíssimas provas perante a Vara Federal Criminal. Ou, vamos voltar para o outro exemplo. O promotor de justiça do júri em Curitiba vai ter que produzir uma série de provas com relação à materialidade do homicídio, autoria, etc. E, muitas vezes, ele pode necessitar de provas que foram produzidas aqui, quando o corpo foi encontrado em Rio Branco do Sul. Do mesmo modo, para que a gente possa estabelecer a autoria da ocultação de cadáver em Rio Branco do Sul, nós vamos precisar de provas que foram produzidas em Curitiba. Então, para evitar que as provas precisem de ser produzidas mais de uma vez, evitar incidentes, por exemplo, de compartilhamento de provas, se estabelece que, por uma regra de economia processual, é necessário que haja
esse julgamento conjunto para que a prova possa ser produzida e apreciada uma única vez em conjunto, né? Gerando de novo uma regra de uniformidade que é algo desejável. E por fim, algo que o professor Badaró aponta e que não costuma ser muito lembrado pelos manuais mais tradicionais, talvez seja o mais importante da regra de prorrogação de competência que o nosso Código de Processo Penal estabelece. Qual seria? A importância, o Badaró fala em reconstrução dos fatos. Eu, particularmente, acho difícil, porque como nós não estamos, né, sequer temos a pretensão de estabelecer qual teria sido a verdade, os fatos nunca serão efetivamente reconstruídos. No máximo, a gente vai ter um reflexo dos fatos, né? É quase como que o mito da caverna do Platão. Eu estou aqui dentro, o máximo que eu enxergo dentro do processo são as sombras que se projetam na parede. Eu não tenho o dom da ubiquidade para poder voltar ao passado e rever, né, aquilo que teria sido praticado no passado. Então, essa reconstrução nunca é possível, ela sempre vai ser algo falha. Agora, o magistrado que vai apreciar os fatos, ele precisa fazer um exame e ter uma compreensão unitária dos fatos, né? É exatamente não só com o objetivo de se evitar decisões conflitantes, mas, acima de tudo, para que possa haver uma única versão, ou melhor, uma única, não é possível que tenha a versão da acusação e a versão das defesas. Agora, é necessário que dentro de um único processo, né, essas versões sejam apresentadas de maneira uniforme, para evitar tergiversação a respeito daqueles fatos. Então, de novo, nós estamos buscando uniformidade para que, acima de tudo, a compreensão do poder judiciário seja uma compreensão única na hora de fazer aquele exame. Se o processo está ligado a uma produção epistemológica, se o processo é, acima de tudo, a construção de uma forma de conhecimento e de apresentação desse conhecimento, essa epistemologia processual deve ser apresentada e apreciada uma única vez. Ou, se ela vier a ser reanalisada várias vezes, que seja sempre a partir do mesmo viés, a partir da mesma apresentação. Então, isso é algo de especial importância, né? É algo que, por exemplo, nós não chegaremos a falar hoje, mas eu vou dar um exemplo, vocês que já tiveram a teoria da pena no direito penal, talvez fique algo um pouco mais palpável. Vamos pensar o seguinte, nós temos um crime continuado. O mesmo sujeito, ou melhor, para a gente já usar isso aqui de exemplo para o restante da nossa análise. Nós temos uma associação criminosa. Nós temos 3 sujeitos. Para a gente, né, voltar aqui à doutrina tradicional, nós temos o Caio, o Tício e o Semprônio, né? Os 3 em concurso decidem praticar uma série de crimes. Os 3 decidem praticar roubos contra postos de gasolina. Então, eles estão aqui em Curitiba, vão no posto A, e enquanto o Caio fica de vigia, o Tício entra no posto de gasolina, rende o atendente, e o Semprônio vai atrás do caixa e subtrai os valores. A divisão funcional do domínio do fato, todos são autores daquele fato, eles saem do posto e aí decidem se dirigir pela BR-277 até o Paraguai. No caminho até o Paraguai, eles param em Ponta Grossa, novamente Caio, Tício e Semprônio assaltam um novo posto de gasolina. Dessa vez, né, o Caio rende todos os consumidores do posto e tranca eles na sala do fundo. O Tício
faz diversos disparos ao alto, porque houve resistência por parte do atendente, e o Semprono, de novo, entra no cofre e faz a subtração dos valores. Prossegue, chegam até Guarapuava, praticam um novo assalto. Né? Caio e o Tício entram armados e rendem todo mundo, Semprônio faz a subtração. Aí na próxima cidade, eles chegam, sei lá, até Cascavel. De novo, né? Caio e Semprônio rendem e o Tício faz a subtração. Então, perceba, né, que a gente está cumprindo aqui a regra do artigo 71 do Código Penal, que estabelece que há continuidade delitiva quando, né, houver mais de um fato com mais de um resultado. A gente tem o fato 1 em Curitiba, fato 2 em Ponta Grossa, fato 3 em Guarapuava, fato 4 em Cascavel. Tá? Eles são praticados pelos mesmos autores, em mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, em que o primeiro, ou melhor, em que os subsequentes possam ser havidos como continuação, como continuidade do primeiro. Parece estar havendo um único plano aqui. Tá? A regra do artigo 71, qual é? Aplica-se somente a mais alta dentre as penas cominadas, né? E se elas forem iguais, aplica-se somente uma delas, e essas penas serão todas aumentadas de 1/6 até 2/3, a depender de critérios que a lei não estabelece, mas que a jurisprudência hoje do STJ praticamente é pacífica no sentido que quanto mais fatos quanto mais fatos houver, maior deverá ser a fração de exasperação da pena. Tá bem. O juiz natural para o julgamento do fato 1, Curitiba. Juiz natural para o julgamento do fato 2, Ponta Grossa. Juiz natural para o julgamento do fato 3, Guarapuava. Juiz natural para o julgamento do fato 4 é Cascavel. Tá? Agora, como é que eu posso ter um julgamento independente em cada uma dessas comarcas e continuar aplicando a regra do artigo 71, que estabelece que vai se aplicar somente uma das penas e exasperar as demais, e exasperá-la em razão dos demais delitos que foram praticados? Isso não é possível se tiver 4 processos separados. Há uma regra no Código Penal que permite a unificação das penas. E aí o juiz de execução eventualmente poderá, em vez de simplesmente somar as penas, ele poderá aplicar somente uma e desconsiderar as demais e fazer com que incida em execução da pena essas frações. Contudo, a análise que terá sido feita por cada magistrado de forma independente é uma análise incompleta, porque o crime continuado ele é entendido como uma unidade, ou melhor, uma continuidade delitiva que toma o fato como um só. Isso é algo bastante problemático. Então, a reunião de processos é algo bastante importante, né? Não só para que a gente evite decisões conflitantes, né? Para economizar processo, para a gente ter que desenvolver 4 processos distintos, mas para que os fatos possam ser compreendidos de uma única forma para poder aplicar a regra que está prevista no Código Penal. Outro exemplo disso seria o fato de nós termos um crime permanente. Digamos que você tenha, né, um sequestro, a vítima é arrebatada aqui em Curitiba e ela é levada até sei lá, Florianópolis. Tá? Então já tem um problema aqui que é interestadual a competência. O nosso Código de Processo Penal estabelece que a competência para o julgamento do sequestro é Curitiba. É um crime permanente, portanto, ainda que ele esteja em estado constante de consumação, né, é uma consumação que se reitera com a passagem do tempo, a competência é fixada pela prática do local, pelo último ato da execução. O último ato da execução, que é o arrebatamento, ocorreu em Curitiba, portanto, competência é Curitiba. Agora, digamos que a vítima, enquanto ela está sendo levada até Florianópolis, é praticado um ato de violência contra a vítima. Né? A vítima tem, sei lá, um de seus dedos cortados, a vítima sofre agressão, a vítima é deixada sem comer. Né? Esses crimes individuais
se consumarão no local onde eles forem praticados. São crimes instantâneos. Tá? E são crimes de resultado. Então, não seria adequado, ou vou pensar no exemplo da vítima ser morta quando ela chega ao seu destino. Seria importante que houvesse um julgamento uniforme em todos esses casos, porque ainda que a gente não possa aplicar a regra da continuidade delitiva, o artigo 71 do Código Penal somente se aplica para crimes de mesma espécie, e aí sequestro ou extorsão mediante sequestro não é da mesma espécie que lesão corporal, não é da mesma espécie que homicídio. Seria importante que houvesse um julgamento uniforme. Até porque a morte e a lesão corporal são qualificadoras do crime de social mediante sequestro. Então, para a gente poder dar a adequação típica adequada, não seria correto que o juízo onde ocorreu a violência fosse competente para julgar esse fato que configura uma qualificadora de outro crime. Então, essa compreensão global e unitária é algo extremamente importante. E aqui a gente começa a ver o quão importante é a gente dominar a teoria do delito, a teoria da pena e o direito processual penal como um todo, porque esses interesses e esses conhecimentos se conjugam. A gente acaba tendo uma visão muito segmentada, mas tudo isso faz parte de um todo. E mostra o quanto essa visão global é importante. Se é importante para nós, teoricamente, quando nós aprendemos essa matéria, isso é de uma importância ainda maior para cada dissídio individual onde houver essa discussão, para cada caso penal onde houver essa discussão no âmbito do processo. Tá bem? Para não tornar essa aula muito cansativa, eu só vou falar de conexão. Tá? Eu não vou abordar todo o plano que eu estabeleci aqui para tratar de prorrogação de competência. Vamos falar só de conexão, que é uma das principais hipóteses de prorrogação de competência. A conexão, ela está lá disposta no artigo 76 do Código de Processo Penal. O artigo 76 nos diz que a competência será determinada pela conexão, quando, e aí estabelece três incisos que vão nos ditar regras e critérios específicos para a modificação de competência quando a gente tem mais de um crime. O primeiro critério, que é o do inciso primeiro, trata da chamada conexão intersubjetiva. O que significa conexão intersubjetiva? Quando a gente tem mais de um sujeito e, pelas circunstâncias que são estabelecidas, esses sujeitos precisam ser julgados conjuntamente. Então, o que nos diz o inciso primeiro do artigo 76? A competência será determinada pela conexão quando, se ocorrendo duas ou mais infrações, elas tiverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Então vamos lá. Primeiro critério de conexão intersubjetiva, simultaneidade. Então, várias pessoas reunidas ao mesmo tempo. Exemplo disso, já falei, coautoria. Na verdade, coautoria nós vamos buscar de novo quando a gente for falar do segundo, que é o critério do concurso. Perdoe. Vamos falar, por exemplo, ontem, tive a felicidade de assistir a transmissão comemorativa aos 35 anos do título nacional do glorioso Curitiba Futebol Clube. E acabei me lembrando na aula de hoje, depois dessa glória imensa na data de ontem, me lembrei de um episódio não tão glorioso e bastante triste que aconteceu há pouco tempo atrás, quando a torcida do Curitiba invadiu o campo após o rebaixamento para a Série D e houve uma confusão generalizada ali. Não sei se vão se recordar, esse caso aconteceu
em 2006. Desse ano, 2006 não, perdão, foi 2009. Nesse ano, várias pessoas invadiram e começaram a depredar o estádio. Houve agressão contra policiais militares, houve agressão contra jogadores, houve agressão de torcedores um contra os outros. Foi literalmente uma confusão generalizada. O que o código estabelece aqui para nós? Essas infrações todas foram praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Não houve uma comunhão de esforços, uma comunhão de vontades dessas pessoas. Ninguém combinou praticar aquilo. Acontece que naquele momento, uma pessoa começou a ver a outra, elas se somaram ali e cada uma praticou um crime individual. Não há que se falar em coautoria, não há que se falar em concurso. Contudo, as testemunhas daquele fato são as mesmas, né? As vítimas, eventualmente, são as mesmas. As provas, as filmagens são as mesmas. Então, por uma questão de economia processual, seria interessante julgar todos esses vândalos de uma única vez. Foi o que aconteceu, né? Vários torcedores foram acusados de tentativa de homicídio contra policiais militares. Tiveram julgamento aqui na vara do Tribunal do Júri. Ainda que não se possa demonstrar que elas tenham concordado em praticar essas agressões em concurso, foram praticadas ao mesmo tempo, foram praticadas simultaneamente, muitas vezes contra a mesma vítima. Está lá um policial militar deitado no chão, um torcedor vem e dá uma paulada, o outro começa a dar chute, né? Eles não combinaram fazer aquilo, mas fizeram ao mesmo tempo contra a mesma vítima. É importante que esse julgamento seja feito de forma conjunta, por uma questão de economia processual, mas é importante que o mesmo juiz possa ter uma única compreensão de todo aquele fato. Portanto, a reunião desses processos perante um juízo só é algo importante, né? Então, seria a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Outra forma de conexão intersubjetiva, eu já comecei a falar dela, é o concurso, né? Vamos pegar o meu exemplo dos assaltantes. Caio, Tício e Semprônio praticam um roubo. Bem, como Caio, Tício e Semprônio praticaram esse crime em concurso, eles devem ser julgados conjuntamente até para que se possa compreender qual era o único plano. Agora, digamos que Caio, Tício e Semprônio não estivessem juntos. Digamos, né, vamos pensar num outro exemplo. Você tem um mandante do crime que, no dia anterior, dá uma ordem. Vão até o local tal e matem a vítima tal. Aí, a pessoa, o executor daquela ordem, no dia seguinte, efetua o disparo. Né? Então, a ordem sai de Curitiba e o homicídio acontece em Maringá. Uma pessoa deu a ordem e outra pessoa, um tempo depois, executou a ordem. O crime foi cometido em concurso. Quer dizer, o que importa não é a proximidade de tempo e de local, né, que é importante para o primeiro critério de simultaneidade. O importante aqui é que houve uma comunhão de esforços, né? Houve uma convergência de vontades. Isso revela que há um único plano e esse único plano precisa ser compreendido de forma unitária, sem divergências. Então, há, claro, uma questão de economia aqui, mas essa compreensão uniforme é algo importante também. E o terceiro caso, né, é muito relacionado ao primeiro, a diferença, né, da simultaneidade e da reciprocidade, que na reciprocidade você tem tem no mínimo dois crimes sendo cometidos, uma contra uma e outra contra outra. É o caso emblemático do crime de rixa. Né? O crime de rixa, você tem dois grupos que se agridem um contra o outro. Então, claro que nós temos aqui um critério de simultaneidade e é necessário que esse julgamento seja feito de maneira uniforme. Tá bem? Agora, esse não é o único critério, esse não é o único fundamento para que haja uma reunião de julgamentos. O inciso 2º do artigo 76 estabelece a chamada conexão objetiva ou teleológica. O que nos diz o artigo? A competência será determinada pela conexão se, no mesmo caso, houverem sido
umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, veja, é o exemplo que eu tinha dado do homicídio e da ocultação de cadáver. Existe uma clara relação de finalidade, por isso que ela é teleológica, entre uma infração e a outra. Então, não é tanto uma questão de que uma serve de prova para a outra, mas o fato é que aquilo deve ser compreendido como um único plano. E, portanto, diante da conexão objetiva ou teleológica, essa compreensão deve ser uma compreensão uniforme. E agora, indo para um tema do qual eu gosto muito, né? A questão da lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é o ato de você ocultar ou dissimular a natureza, a origem ou a movimentação de bens, direitos ou valores que tenham como origem uma infração penal. Então, você tem um crime antecedente que gera determinado produto e esse produto vai ser objeto de ocultação ou de dissimulação na lavagem. Então, tendo o crime de lavagem de dinheiro sido praticado para ocultar o crime antecedente, né, ou até mesmo para conseguir impunidade ou vantagem em relação ao crime antecedente, idealmente, haverá o julgamento conjunto. E mais, tá? Ainda que você tenha um crime antecedente, digamos lá, um ato de corrupção, você recebe uma vantagem indevida em Curitiba, você pega esse dinheiro, leva ele para São Paulo se entrega para um doleiro, esse dinheiro vai parar lá nas Ilhas Caimã. Tá? O julgamento deve ser um julgamento uniforme. Eu vou falar depois sobre a separação de julgamentos, tá? Então me cobrem isso no nosso próximo encontro. Mas a competência para o julgamento dos dois será a mesma. Então, ainda que eu inicie hoje o processo de corrupção e depois venha o processo de lavagem, o julgamento deverá ser feito pelo mesmo juízo. Lembre que a gente não está falando aqui de reunião de processos, mas sim de fixação da competência para julgamento. Então, a competência entre os dois será estabelecida de forma uniforme. Tá? Então, a competência da lavagem será a mesma competência do crime antecedente e essa mesma lógica deve ser levada para os crimes patrimoniais. O crime de receptação deverá ser julgado pelo mesmo juízo competente para julgar a infração antecedente, seja ela furto, roubo, apropriação indébita ou o que for. E a terceira hipótese de conexão é a chamada conexão instrumental ou probatória. Essa, segundo o artigo 76, né, se refere à competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer das suas circunstâncias elementares, então a prova de qualquer circunstância elementar da infração, influir na prova de outra infração. Então, toda vez que houver um interesse probatório aqui, a prova de uma coisa influi, interfere na prova de outra coisa, poderá haver a reunião desses processos também. Tá? Então, a partir das regras de conexão, a gente estabelece 3 fundamentos distintos pelos quais deverá haver um julgamento uniforme ou pelo menos uma compreensão do caso e das provas do caso por um único juízo. Né? Quando houver pessoas distintas que, por praticarem o crime conjuntamente ou no mínimo ao mesmo tempo, quando uma infração decorrer da outra ou quando a prova de uma infração influir na prova de outra, poderá haver esse julgamento aqui por conexão. Tá? Mas notem, em todos os casos nós vamos estar falando de crimes distintos. Tá? Nós vamos ter um fato sendo praticado. Vamos voltar, por exemplo, da briga das torcidas, né? Você vai ter uma agressão praticada entre o torcedor A e o policial B. Você vai ter um crime de dano praticado entre o sujeito C e o titular do patrimônio que for violado, né? O carro quebrado,
a arquibancada depredada. Então, tratam-se cada uma de uma infração penal distinta. O julgamento desses crimes vai ser feito de forma conjunta em razão da conexão intersubjetiva. Mesma coisa a conexão objetiva. Eu vou ter um crime, corrupção, e outro crime, a lavagem. Ou vou ter um crime, o furto, outro crime, a resetação. Ou vou ter um crime, homicídio, outro crime, ocultação de cadáver. São fatos distintos e que devem ser reunidos por eles serem considerados fatos conexos. Né? E na conexão probatória isso fica ainda mais claro. Eu vou ter um crime diferente do outro, mas a prova desse crime é importante para a prova desse. Então eles são considerados também crimes conexos. Tá bem? Então a conexão é o principal motivo que pode fazer com que, né, eu tendo dois juízos distintos para o julgamento desses fatos, seja necessário que eles sejam reunidos em um juízo só. E aí, como a gente faz para descobrir qual será esse juízo único, se será o A, se será o B, ou se será um terceiro que eventualmente a lei estabeleça, a gente vai verificar a partir dos critérios que vamos apresentar no nosso próximo encontro. Tá bem? Já avisando vocês que o próximo encontro vai ocorrer amanhã e não sexta-feira, às 17 horas. Tá bem? Bons estudos para vocês e um forte abraço.